Olá, sou a professora Jandra Lima e na nossa primeira aula de BioEnem vamos falar hoje sobre genética e biotecnologia. E o que é biotecnologia, né? Qual a definição mais clara para poder a gente entender esse conteúdo? Então, biotecnologia é o ramo da biologia que desenvolve tecnologia a partir de organismos vivos ou matéria-prima a partir desses seres vivos. Ele também é baseado em processos biomoleculares e celulares, tá? Que servem para quê? Para criar ou modificar produtos e resolver problemas da sociedade. Lembrar que a genética e a biotecnologia ela é aplicada em vários ramos, né? Entre eles nós temos aí a medicina, a agricultura e o meio ambiente. E o que essa aplicação, como é que ela é feita, né? Quais são os exemplos de produtos e métodos que são utilizados aí nessas áreas? Nós temos aí a vacina, os antibióticos, a clonagem, os transgênicos e também a fertilização in vitro, tá? Para a gente entender melhor, né, e para a gente fazer uma revisão breve aí hoje dessa aula, seria para a gente ter uma revisão aí sobre os organismos geneticamente modificados e os transgênicos. Por quê? Porque esse conteúdo ele é muito importante e com certeza ele vai estar lá na sua prova do Enem. Tá? E para a gente entender isso aí, a gente tem que entender um conceito básico, tá? Da Lei de Biossegurança de 11.105/2005, que diz o seguinte, que é um ser vivo que teve seu material genético, né, o seu DNA ou RNA, modificado por uma engenharia genética. Já o termo transgênico, ele não está estipulado, não está lá na lei, certo? Não está definido na lei, porém ele é um organismo que contém um ou mais segmentos de DNA ou gene que foram manipulados ou intra-espécies, certo? Então, isso aí é um conceito básico que é importante aí para que vocês entendam o que é OGM, né, organismo geneticamente modificado, e transgênicos. Aqui eu preparei para você, certo? Essa imagem, trouxe para você essa imagem, certo? De um organismo geneticamente modificado, tá? Lembrar que nesse organismo aqui, eles pegam um gene que modifica, certo? Algo que ele precisa para que aquele ser vivo, aquele alimento, né? Ele seja modificado para melhorar, né? Aí geneticamente. No caso aqui a maçã, né? E a cebola. E aí eles pegam o gene, apenas manipula a parte do gene, né? Que está relacionado com a cor, ou com o sabor, ou com a suculência, ou com a quantidade de água aí que tem nesse ser vivo. Já os organismos transgênicos, ele tem uma pequena diferença, tá? Que ele vai pegar algum gene de outro ser vivo, certo? E vai clonar dentro do DNA que ele precisa para aquela planta. No caso aí foi o milho, né? O milho transgênico, tá? Então ele pegou o DNA da bactéria, que ela vai ajudar a planta a ficar mais resistente, né? Contra pragas, contra insetos, certo? E aí ele pega o gene aí dessa bactéria, faz a clonagem aí no DNA do milho, né? Do milharal, e aí esse milho vai ser um transgênico, né? E aí a planta vai ser transgênica e ela vai ter esse melhoramento genético aí, fazendo com que a planta ela fique mais resistente aí para as pragas aí que vier, né? Desde inseto ou outras pragas. Aí eu trouxe aqui também para você as principais plantas, né? Que são utilizadas aí no mundo inteiro, né? Que plantas são essas? O que a gente come, né? Que é transgênico? A maioria dos alimentos são transgênicos, tá, pessoal? Então, nós temos aí o milho, né? Temos a batata, o melão, a berinjela, a beterraba, a soja, a canola, o girassol, o trigo, a cana-de-açúcar, o feijão, o pimentão, a chicória, o mamão, a abobrinha, o algodão, né? O nosso algodão aqui da Paraíba, que é bem falado, né? A ameixa, maçã, entre outros alimentos aí, né? Que na agricultura aí é modificado, né? E são transgênicos
e aí ele faz esse melhoramento genético, tanto para pragas, ou para também melhorar a quantidade de suculência, ou o tamanho, né? O arroz, por exemplo, aí eles modificam o arroz, a soja, para que eles sejam maiores, o grão seja maior, para que produza mais milho, mais grãos, para também ajude também na alimentação, né? E aí para matar a fome, certo? Do mundo, da sociedade, vamos dizer assim, né? Os transgênicos, né, certo? Assim como os organismos modificados, eles têm uma diferença básica. Porém, é importante vocês saber o seguinte, tá? Todo transgênico, ele é um organismo geneticamente modificado. O transgênico, ele modifica, então ele é um organismo geneticamente modificado. Mas nem todo organismo geneticamente modificado é um transgênico. Isso é importante que vocês saibam essa diferença para não confundir. E aí eu trouxe 3 exemplos aí para vocês, né? Do milho, né? A introdução de um gene da bactéria Bacillus genes, que leva à produção da proteína tóxica para determinação de espécie. Então, peguei uma espécie de uma bactéria, peguei o DNA, o gene dela, e ocorreu a transgenia aí no milho. Isso aí é transgênico, tá? Outra coisa também em relação aos porcos aí, né? Os suínos, a produção da hemoglobina humana, certo? O porco é um dos seres vivos que é mais semelhante, os órgãos são mais semelhantes com os seres vivos. E ele aí produziu a hemoglobina humana, né, para essa proteína, né, para codificar, né, essa proteína. Eles utilizam o gene do porco com o gene humano para produzir essa proteína aí da hemoglobina humana, beleza? E aí, diferente dos transgênicos aí, como foi falado, né, a bactéria, o porco, e modificou, teve uma transgenia aí, certo? Já os organismos geneticamente modificados, ele é um pouco diferente, porque ele apenas vai modificar lá o gene que é responsável por alguma coisa, tá? E aí o exemplo que eu coloquei foi que o homem realiza enxerto nas vinhas para melhorar a resistência ao solo e às condições atmosféricas. Então ele não modificou a planta, o DNA da planta, ele apenas modificou, tá? Ele modificou o gene, certo? Que vai melhorar a resistência dessa planta ao solo e também nas condições atmosféricas, de frio, calor, certo? Isso aí é organismo geneticamente modificado. E aí, para terminar, vou deixar essas referências aí para vocês, certo? Com a nossa aula aí, nossa primeira aula do BioEnem, que fique claro, né? Estudem, que o BioEnem vem aí, e toda aula aí a gente vai trazer uma revisão básica aí para vocês. Beijos!